Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Conforme falei no vídeo anterior, nós vamos prosseguir aqui pelo livro de Atos, basicamente, falando sobre o assunto. Qual é a mensagem central do Evangelho? Qual é a mensagem central da Bíblia? E de quem nós devemos ser testemunhas? Prosseguindo, nós vamos, antes de prosseguir no livro de Atos, é importante salientarmos algumas coisas com relação a se denominar, a se autodenominar testemunha de Jeová hoje. Em Isaías 43:10, ali nós, lendo todo o contexto do capítulo, nós vamos ver que Deus, que Jeová está tratando com o seu povo escolhido, o seu povo Israel, e os ordena a serem testemunhas, sim, testemunhas do único Deus verdadeiro. Eles estavam ali inseridos no meio de comunidades pagãs, politeístas, e eles deveriam testemunhar dos feitos de Deus, do único Deus verdadeiro, em toda a sua trajetória, desde a saída do Egito, ao cuidado de Deus com eles pelo deserto, até conduzi-los ali à terra prometida. Então, eles teriam sim que ser luz das nações, eles teriam que testemunhar do único Deus aos povos pagãos. Eles deveriam ser testemunhas do único Deus verdadeiro. Conforme nós lemos aqui em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, nesses últimos dias, ou seja, dos dias de Jesus para cá, Deus nos falou através do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ou seja, nós obedecemos o que? Esse concerto que foi feito em Cristo Jesus. E vimos que ele nos dá uma ordem direta, muito clara e muito objetiva, de sermos suas testemunhas, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, conforme ele fala ali claramente também no final do Evangelho de Lucas, que destas coisas nós teríamos que ser testemunhas. Lucas relata isso com muita precisão e reforça isso ali no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, Deus nos falou nesses últimos dias por Jesus. Nós vivemos nesses últimos dias. Nós temos que ser hoje testemunhas, sim, testemunhas de Deus, testemunhas de Jesus Cristo. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais aqui no livro de Atos, capítulo 6, 7 e 8. Nós vamos ver a história aqui, o que Deus fala aqui na sua palavra sobre o primeiro mártir cristão, que é Estevão. Estevão foi apedrejado. Ele começa ali a falar no capítulo 6 de Atos, e no capítulo 7, versículo 58, termina ali na sua trágica morte por apedrejamento. Estevão é apedrejado e morto por testemunhar de Jesus. E a palavra diz que as vestes daqueles que executavam a Estevão foram depositadas aos pés de um mancebo, de um jovem chamado Saulo. E esse Saulo, agora Paulo, em Atos capítulo 22, 20, ele faz um relato, ele fala desse fato. Aqui em Atos 22, 20, ele vai relatar isso com detalhes. E ele diz assim: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, ou seja, e quando o sangue de Estevão, testemunha de Jesus, era derramado, as vestes daqueles que executavam Estevão foram depositadas aos pés dele, porque ele era uma autoridade, ele fazia parte do Sinédrio, então ele consentiu na morte de Estevão, e ele relata isso com precisão e diz o quê? Que Estevão, testemunha de Jesus, morreu, né, dessa forma. Prosseguindo no livro de Atos, capítulo 8, versículo 5, nós vamos ver que Filipe era um discípulo de Jesus,
e que ele, a palavra diz ali que ele pregava a Cristo. O assunto dele ali, andando por Samaria, era o quê? Cristo. Era falar de Jesus, era trazer a boa nova de salvação em Cristo. Que agora a pessoa ela poderia ser salva somente pela fé em Jesus Cristo. Deus pega Filipe e conduz ele agora àquele homem, aquele eunuco etíope que estava ali voltando de Israel, voltando para a sua terra. Ele tinha ali adquirido ali o rolo da lei, estava lendo o profeta Isaías, mas não entendia o que estava lendo. E aí ele falou para Filipe: como posso entender se ninguém me explica? E Filipe juntou-se a ele ali na sua carruagem, e a palavra de Deus diz que, e começando nessa escritura de Isaías, anunciou-lhe Jesus, conduziu ele a Jesus Cristo, testemunhou de Jesus aquele homem que creu em Jesus e em seguida foi batizado, agora na sua fé em Jesus Cristo. Filipe era uma testemunha de Jesus. O meu testemunho, o meu propósito, com esse canal, conforme eu falei no primeiro vídeo, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É ser testemunha de Jesus, testemunha da sua morte e ressurreição e da salvação pela fé em Jesus Cristo através do nosso arrependimento. Eu quero compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus conforme a Bíblia nos ensina. Você, testemunha de Jeová ou ex-testemunha de Jeová, eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele te convida, ele te chama para ser sua testemunha. Ele quer que você rompa com muitos paradigmas, muita coisa que você adquiriu durante o tempo, talvez, da ministração de falsas doutrinas na sua vida. E ele quer que você pode, hoje sim, ser uma testemunha da verdade de Jesus Cristo. Testemunha da salvação pelo nome de Jesus, através do arrependimento, pela fé no seu sacrifício, na sua morte na cruz do Calvário. Jesus, ele morreu a morte que era para nós, porque o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. É dessas coisas que nós somos testemunhas, de que Jesus morreu a nossa morte, levou sobre si o castigo que era para nós, a condenação que era para nós, caiu sobre Jesus naquela cruz. É disso que nós somos testemunhas, essa é a boa nova de salvação que nós trazemos. Eu te convido a virar a página da sua vida, a romper com os falsos ensinamentos, com tudo aquilo que conduziu a sua vida durante talvez muito tempo. Jesus te convida a conhecer a verdade. Em João 8,32, Jesus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. E o contexto imediato nos mostra quem é esse ladrão. Em João 10, capítulo 8, ele diz o quê? Que aqueles que vieram antes dele, ou seja, aquelas pessoas que ministravam doutrinas de homens, que queriam impor um jugo desnecessário àquelas pessoas, eram ladrões e salteadores, eram mercenários, eles eram os ladrões que só matavam, roubavam e destruíam. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus nos diz em João 10, 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É desse Jesus que eu quero falar para você. É desse pastor das ovelhas. Em João capítulo 10, 12 e 13, ele se refere a esses homens como mercenários, como pessoas que não têm compromisso com o rebanho, pessoas que querem somente tirar proveito próprio, ensinando falsas doutrinas. Em João capítulo 10, do versículo 28 ao 30, Jesus fala do cuidado que ele tem com as suas ovelhas e da garantia que as suas ovelhas têm na sua mão, onde ele as tem seguras, protegidas. Ele fala: ninguém pode arrebatá-las da minha mão, porque o meu Pai as deu, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E ele finaliza no versículo 30 dizendo uma verdade maravilhosa: eu e o Pai somos um.
É muito importante romper com a mentira, romper com o falso ensinamento e compreender as Escrituras. Jesus aqui está falando de uma coisa literal, de que ele e o Pai são um só em essência divina, em atributos divinos, em eternidade. Jesus aqui está passando o quê? Está cumprindo seu ministério profético como homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele apenas aqui abraçou, assumiu uma natureza humana, sem nunca deixar de ser Deus. É isso que nós precisamos entender. Jesus jamais poderia ser chamado de Salvador. Jesus jamais poderia usurpar uma condição de Salvador se ele não fosse o próprio Deus. Porque em Isaías 43:11, Jeová, Deus nos diz assim: eu sou o Senhor, eu sou Jeová, e fora de mim não há Salvador. Ou seja, fora dele não pode existir outro Salvador. Jesus só pode se apresentar como Salvador sendo da mesma essência, sendo da mesma natureza divina. Então, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, é porque Jesus e o Pai são um único Deus. Eu sei que pode ser muito difícil, pode ser difícil por conta de tudo aquilo que foi colocado, toda essa aversão à doutrina da Trindade, né? Nós vamos falar sobre essa palavra sim aqui, porque é necessário que você quebre paradigmas que foram estabelecidos na sua vida para que você possa compreender o Deus da Bíblia. Quando Jesus fala em João capítulo 1, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é um Deus com D minúsculo, como colocado ali de uma forma criminosa na tradução do Novo Mundo. Ele diz, no princípio era o Verbo. João aqui se remete ali a Gênesis 1, onde ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É deste Jesus que os apóstolos davam testemunho. Os discípulos eram testemunhas deste Jesus. Testemunhas de um Cristo que salva. Testemunhas de um Senhor, do Senhor que se fez carne, lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É deste Jesus que os discípulos, que os apóstolos eram testemunhas. Testemunhas de um Jesus que foi à cruz e nos substituiu na morte, porque o salário do pecado é a morte, como nós falamos agora há pouco. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E Jesus levou sobre si a morte, levou sobre si o castigo que era para nós, para que hoje, pela fé em Jesus Cristo, nós pudéssemos ser salvos, somente pela fé em Jesus Cristo. Testemunhas de um Senhor que suportou na cruz a ira santa do Deus Pai, a ira de Deus sobre o nosso pecado. Ele bebeu o cálice da ira do Senhor ali naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ser salvos somente pela fé em Jesus Cristo. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E João termina o capítulo 3 de João, dizendo que aquele que crê no Filho já está salvo. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, sem Cristo nós permanecemos sob a ira de Deus sobre o pecado. Nós só somos livres, né? Porque João testemunhou de Jesus, diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós só somos salvos da ira de Deus pela fé em Jesus Cristo, quando nós cremos nele e recebemos ele como nosso Senhor e Salvador. É desse Jesus que eu estou dando testemunha para você, é desse Jesus que eu sou testemunha. Somente pela fé em Jesus Cristo nós podemos ter a salvação. Paulo, lá em Filipos, o carcereiro de Filipos, ele diz a Paulo, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Apenas isso Paulo respondeu para ele. Este evangelho, são essas as boas novas que eu pretendo trazer em todos os vídeos aqui para você que me assiste, para que você possa entender, para que você possa
crer em Jesus Cristo, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, e assim você possa ter vida eterna, vida com abundância, conforme Jesus nos fala em João capítulo 10, versículo 10. Até o próximo vídeo, né? E que possamos prosseguir juntos aqui, ouvindo mais e nos alimentando da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.